Ok, então, vamos dar início. Bom, primeiramente quero agradecer a Lúcia, quero agradecer a todos do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável pelo gentil convite de estar hoje aqui podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E eu escolhi o título Bioeletroquímica Bioenergética Sustentável e as reações de transferência de elétrons em sistemas biológicos. Meu nome é Frank Crespilho, sou professor aqui do Instituto de Química de São Carlos e coordenador do Laboratório de Bioeletroquímica Interface, né? E o nosso laboratório, ele basicamente tem diversas frentes de pesquisa, mas basicamente fundamentada na parte de bioenergia e bioeletrônica. Na parte de bioenergia, nós estamos interessados desde a parte de tecnologia envolvendo sistemas enzimáticos, né, para aplicação da bioeletroquímica em bioeletrossíntese e geração de energia, né, e a parte de bioeletrônica, onde nós aprendemos também com as reações enzimáticas, né, para o desenvolvimento de dispositivos como biosensores, né, e biobaterias implantáveis, né. Do ponto de vista fundamental, nós temos, então, esses estudos em andamento no nosso grupo, né, que tem uma aplicação direta na área de bioeconomia, quando nós falamos em energia limpa, né, e na parte de biomedicina, no caso dos dispositivos implantáveis e dos biosensores. Mas aqui hoje eu vou falar dessa primeira parte aqui, né, na área de bioenergia. Bom, contextualizando um pouco, eu acho que vocês já conhecem, né, essa figura, mas vale a pena lembrar, né, que hoje se busca nós termos principalmente o conceito de economia circular, né, uma economia que faz parte desde o uso ao reuso, né, e de forma cíclica. Isso envolve a obtenção de energia limpa e a conversão, né, e a aplicação, né, de diversos conceitos, né, para desenvolvimento de dispositivos para aquisição de energia limpa. De certa forma, a economia circular, baseando nesse princípio, ela pode, né, estar relacionada com o que a gente chama dos closing loops, né, onde nós temos desde a produção ao uso e a toda a parte de manufatura e inovação como um conceito de integração do ambiente local, né, e os trabalhos e a pesquisa em desenvolvimento na área de interesse. Como eu vou falar da parte de energia limpa, então eu vou focar um pouco, né, nessa parte de como tentar aprender um pouco com os sistemas biológicos para que nós consigamos atingir tal objetivo. Esse modelo é um modelo que não considera, por exemplo, toda a parte de perda, né, mas ele já prevê alguma perda parcial durante o ciclo, mas ele é um modelo também que é um pouco limitado dentro do conceito, né, temporal. Ou seja, quando eu falo aqui em sustentabilidade, né, em termos práticos, nós estamos falando diretamente, né, da relação entre o ser humano, o ambiente, né, de modo amigável e de modo a permitir que o microambiente seja realmente sustentável. E como eu falo em escala temporal, é porque nós não consideramos as catástrofes, né, naturais, nós não consideramos também que o prazo de vida do ser humano na Terra existe, né, considerando os fatos estatísticos, históricos, né, estamos falando de dezenas de milhares de anos a centenas de milhares de anos. Então, no conceito de sustentabilidade, no conceito de você criar um ambiente amigável entre todo o entorno e o ser humano, nós temos que considerar também que a longo prazo, nossa vida aqui na Terra, ela está contada, né? Então, nós precisamos pensar nisso, né? E já tem algumas iniciativas, né? Por exemplo, de forma a usar a tecnologia, né, para evitar fenômenos cataclísmicos e também até a exploração de outros planetas, para um caso, né, de curto prazo. Quando eu falo curto prazo nesse contexto astronômico, eu estou falando de algumas centenas de milhares de anos. Então, esse conceito de sustentabilidade, o conceito da gente usar recursos de maneira sustentável, é limitado a uma escala de tempo, e essa escala de tempo é basicamente local e pontual, né, para que a gente consiga, então, desenvolver uma sociedade um pouco mais utilizando os recursos naturais de forma um pouco mais
eficiente e sustentável, dentro desse contexto temporal que eu falei para vocês. Para isso, nada mais interessante de nós olharmos a maior fábrica de sustentabilidade, que é a própria célula, né? A célula, ela tem um maquinário inserido, né, dentro dela, que demorou milhões e milhões de anos, né, para ser otimizado de forma mais eficiente possível. Então, a gente querer entender a natureza e tentar desenvolver inovação tecnológica e também novos conceitos científicos dentro dessa área, é interessante nós aprendermos com um sistema que teve tempo suficiente para se adaptar do ponto de vista evolutivo e teve também tempo para otimizar processos, porque quando nós falamos de sustentabilidade, quando nós falamos de obtenção de energia limpa, nós estamos falando do quê? Praticamente de química, né? Estamos falando de química e processos relacionados a transformações químicas. Então isso é muito importante, porque as células, elas passam então por um período de adaptação, um período evolutivo, onde a gente pode contextualizar todos os processos químicos, né, de maneira complexa, né, mas de maneira eficiente também. Então, é muito interessante nós olharmos. E o meu grupo aqui, o nosso grupo aqui no Instituto de Química de São Carlos, primeiramente costuma olhar para a natureza, para depois a gente começar a entender como a gente pode utilizar desses conceitos, principalmente nessa linha de bioeletroquímica, nessa área, né, de obtenção de energia limpa. Bom, mais especificamente, eu quero que vocês olhem para a mitocôndria, né? Todo mundo já conhece a estrutura da mitocôndria. E a mitocôndria é um maquinário, né? É o famoso powerhouse, né, da célula. É um maquinário que contém diversos tipos de módulos, né? Ela é modular, então você tem várias regiões dentro da mitocôndria onde um determinado processo químico ocorre de acordo com o ambiente em que ele está localizado e de forma integrada com todo o ambiente também da própria mitocôndria. Quero que vocês olhem agora nesse cartoon 2D, né, uma maneira simples da gente olhar o metabolismo, né, até chegar à mitocôndria. Então eu estou falando para vocês desde o citoplasma até a condição aqui da cadeia transportadora de elétrons, mas mais especificamente nessa região específica eu quero olhar para essa região aqui, que tem muita coisa interessante para a gente falar hoje sobre ela. A gente chama essa região de ITC, ou seja, a cadeia transportadora de elétrons, e nela a gente consegue extrair muita informação relevante para a ciência, principalmente na área de transformação e na área de conversão de energia. Então, vamos olhar agora no modelo celular, essa mesma região aqui que eu mostro para vocês. Ela está localizada aqui no cantinho, aqui na esquerda, e eu quero olhar um pouco mais de perto esse processo. Bom, se nós olharmos a cadeia transportadora de elétrons aqui da mitocôndria, nós podemos notar um fato muito interessante. A primeira coisa é a seguinte: da esquerda para a direita, nós temos um fluxo natural de elétrons, tá certo? Esse fluxo é constituído por diversos tipos de sistemas biológicos, que nós chamamos de complexo, tá? E cada complexo tem uma função, que eu não vou detalhar nessa apresentação. O mais interessante é que nós temos um gradiente de potencial interno à membrana, à parte externa da membrana, mas o mais interessante é que se nós olharmos os dois extremos aqui da cadeia transportadora de elétrons, né, nós vemos reações pontuais. Essas reações pontuais, por exemplo, aqui, ó, a oxidação do NADH e a redução do oxigênio, elas são muito interessantes porque não só no espaço elas são bem otimizadas, como também na questão energética. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outro fato interessante que a gente pode notar é que, diferentemente da captação de energia elétrica, por exemplo, que nós fazemos de uma usina hidrelétrica até chegar à nossa casa, ou de um carro elétrico até ser transformado da bateria ao movimento mecânico, né? A natureza optou por não fazer algo contínuo. O que isso significa? Que, muito embora a transferência de elétrons envolva etapas onde uma proteína que especificamente vai ter uma ação nessa cadeia, ela
imobilizado na membrana, outras etapas estão delocalizadas, ou seja, a gente tem transporte de carga, o que a gente chama dos caeradores, né? Enfim, é um mecanismo híbrido de transporte de carga muito eficiente. Mesmo assim, ele é um mecanismo complexo. Por quê? Porque ele envolve etapas fundamentais intermediárias. Então, a natureza optou por não ser algo fixo, ser algo móvel, lembrando que isso aqui nós estamos falando da membrana, né? Algo dinâmico, onde você tem processos estáticos e processos dinâmicos de transferência de elétrons, como, por exemplo, aqui eu mostro para vocês essa proteína chamada citocromo C, tá bom? Bom, olha que mais interessante nós temos aqui é que se nós olharmos os dois extremos aqui, nós temos uma diferença de potencial redox. Para aqueles que não estão familiarizados, essa diferença de potencial redox reflete nada mais do que a energia envolvida no sistema, tá certo? E se nós considerarmos desde aqui do NADH até a redução de oxigênio, de aproximadamente 1,1 volts. Então, nós estamos falando da bateria mais eficiente encontrada em meio eletrolítico, aquoso. Por que eu estou falando aquoso? Porque se nós olharmos para o sistema aquoso, nós estamos limitados, né, a algumas reações que a própria água pode sofrer, né, o nosso eletrólito, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, o que é interessante é que esse sistema é conhecido como o sistema mais eficiente de transporte de elétrons, ou seja, é um sistema que é energeticamente favorável à obtenção de energia. Mais um pouquinho adiante, eu faço uma pergunta: será que a gente consegue aprender com esse sistema e transformar em alguma coisa útil, né? Ou seja, vislumbrar algo, né, que a gente consiga transformar em tecnologia? Bom, para isso, a gente precisa primeiro olhar do ponto de vista fundamental, né? Ou seja, de você tentar olhar para o seu sistema, seja ele um material orgânico, onde você vai querer extrair energia química para conversão em energia elétrica, né? Ou seja, de um sistema fotoexcitado para obtenção de energia elétrica, você tem que olhar o sistema como um todo e tentar aprender com ele para que nós possamos, então, trazer isso aos laboratórios. Bom, para isso nós olhamos aqui, mais uma vez, para essa figura, e a nossa estratégia no nosso laboratório é fazer o quê? É tentar aprender com esses dois modelos, utilizando a própria natureza para tentar mimetizar isso no laboratório. Um exemplo que eu posso dar para vocês é essa proteína, que na verdade ela é uma enzima, né? É um catalisador biológico que nós chamamos de álcool desidrogenase. O álcool desidrogenase, ele utiliza exatamente, pessoal, aqui olha, esse agente, o NADH, não vou entrar em detalhes sobre a estrutura dele, mas nós vamos falar mais dele a seguir, que na verdade é um agente regenerador da proteína. Lembre-se bem que todo catalisador, né, tem que ser regenerado no final. Então, logo, nós temos que ter uma reação com que faça que após a transferência de elétrons, nós tenhamos, então, a regeneração do catalisador. Esse é um modelo de proteína que a gente poderia utilizar em um dos extremos, com o mesmo valor, muito próximo até do potencial que eu mostrei lá acima para vocês. E, por outro lado, nós precisaríamos de uma proteína, uma enzima, que convertesse oxigênio em água. Ou seja, uma enzima, um sistema biológico que nós consigamos, então, fazer com que esse ciclo de redução de oxigênio seja eficiente, né? E também acoplar esses dois sistemas de forma que a gente consiga estabelecer uma bateria. Nesse caso, nós vamos chamar de biocélula combustível, porque ela não armazena, ela não é uma bateria. Ela é, na verdade, um conversor de energia química em energia elétrica, tá certo? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto. Para isso, então, nós temos conceitualmente o conceito de biocélula combustível, onde aqui eu mostro para vocês um esquema de 2 eletrodos, onde a gente vai usar as proteínas, tanto para a oxidação de um certo combustível, quanto para a redução do oxigênio. Para vocês terem uma ideia, se nós utilizarmos um sistema de cascata de proteínas desse lado para a oxidação de glicose, nós vamos ter 24 elétrons em circuito, com 83% de eficiência, né, teórica, termodinâmica. Então, é um sistema extremamente promissor, extremamente convidativo para que
se desenvolvam tecnologias que possam acoplar esse tipo de sistema, tanto para redução de oxigênio, quanto para oxidação de um combustível. Bom, então nós estamos entrando na seara da bioeletroquímica, praticamente dentro da bioeletroquímica enzimática. E aí começam a surgir os desafios que eu vou mostrar para vocês. O primeiro desafio é conectar uma proteína dessa ao eletrodo, tá certo? Para fazer essa conexão, nós utilizamos alguns artefatos. Mas vamos deixar esses artefatos um pouco mais adiante. Vamos falar como que ocorre todo o processo. Bom, primeiramente, na solução, nós temos um sistema onde nós vamos ter um substrato sendo convertido ao produto. Pode ser o etanol, pode ser a glicose, pode ser hidrogênio, em princípio pode ser qualquer substância química que participe de uma reação de oxidação, Então, nós temos sistemas enzimáticos, por exemplo, que convertem da ordem de 10 à terceira a 10 a 7, elevado a 10 a sétima potência por ciclo. Olha só, isso eu estou falando, então, de um sistema que pode transformar milhões de moléculas por segundo. Ou seja, são os sistemas mais eficientes que a gente já conhece, né? Isso nós chamamos aqui de etapa catalítica, tá? Onde você tem, então, um substrato e então um produto. Numa segunda instância, nós temos que ter o quê? A transferência desse elétron, né, até a superfície de um conector elétrico, que nós chamamos de eletrodo, e esse eletrodo ele vai ser responsável, então, por assumir a coleta de carga. Para isso, nós temos o que a gente chama de CAET, que é a constante heterogênea de transferência de elétrons. É aqui que mora o problema, toda a sistemática da bioeletroquímica, 20 anos de pesquisa de vários grupos no mundo todo para tentar otimizar essa transferência de elétrons. Porque embora essa reação seja rápida, diferentemente de outros sistemas, uma reação de transferência de elétrons entre a proteína, o sítio catalítico dela, a superfície do eletrodo, ela passa a ser lenta. Então nós precisamos fazer engenharia de eletrodos para conseguir otimizar esse tipo de reação, e temos também que fazer outros tipos de, por exemplo, de bioengenharia de proteínas para tentar otimizar também essa distância entre o eletrodo e a enzima. Tá certo? Uma forma análoga de se falar é o seguinte: nós conhecemos as etapas envolvidas nas proteínas por bioquímica de solução. Então, essas reações geralmente são bem conhecidas, nós conseguimos estudar outside eletrodo, que a gente fala, né? Fora do eletrodo, né? Então, a gente sabe que o caminho vai ser um e a volta vai ser outra. Isso é muito comum, a gente otimizar esses tipos de reações para entender e para utilizar o conhecimento nosso de uma reação muito bem conhecida, tá bom? Um análogo, por exemplo, se a gente observar uma reação catalítica acontecendo em fase heterogênea, ou mesmo um eletrocatalisador, né, que os eletroquímicos utilizam nas células a combustível e em outros tipos de sistemas eletroquímicos, né, muitas vezes o mais complicado e o mais complexo é entender o mecanismo da reação. Por quê? Porque como envolve uma superfície que não está otimizada para esse tipo de reação, as reações podem seguir diversas rotas. Então, uma engenharia de eletrodo tem que ser feita nesse caso, né, para conseguir novos materiais, para tentar escolher uma rota, a rota mais eficiente. Isso a gente não tem problema na bioeletroquímica, porque a natureza já fez isso para a gente, ela já fornece um biocatalisador extremamente otimizado para que a reação ocorra. Então, essa é uma das vantagens, né, de se estudar sistemas enzimáticos. Bom, lembre do CACAT, do CAET. Bom, a teoria que é muito utilizada, né, para esse tipo de reações de transferência de elétrons, nós utilizamos a teoria de Marcus-Husch modificada, né, para sistemas enzimáticos. E a constante de velocidade dessa reação, ela é expressa principalmente por 3 fatores, que é a energia livre do sistema, o acoplamento eletrônico entre uma superfície e a proteína, e a energia de reorganização dos solventes em volta da proteína. Então, praticamente isso que rege todo o sistema de transferência de elétrons. Enquanto que as reações catalíticas podem seguir um sistema que a gente chama de micaelano ou não micaelano, ou seja, ele pode seguir uma cinética enzimática já pré-estabelecida pela biocatálise de solução. Então, nós trabalhamos basicamente com essas duas teorias.
Vou dar um exemplo para vocês, então, no caso da bilirrubina oxidase para redução de oxigênio, que está relacionado àquele lado direito, né, daquela membrana que eu mostrei para vocês, né, da parte da mitocôndria, mas nesse caso nós utilizamos uma outra proteína, né, que ela mimetiza essa reação de redução de oxigênio. Inicialmente ela não é utilizada para isso, ela é utilizada nos organismos, ela é responsável por acelerar a reação da bilirrubina à bilirriverdina, né, mas nós mudamos essa configuração e como ela utiliza oxigênio para regenerar os cofatores, nós utilizamos esses substratos para isso. Então vamos falar um pouquinho sobre a bilirrubina oxidase. Então nós temos aqui uma estrutura de aproximadamente 17 mil átomos, né? Num espaço tridimensional, e ela contém um sítio catalítico composto por átomos de cobre. São 4 átomos de cobre, sendo um sítio trinuclear responsável por receber a molécula de oxigênio para para que a reação de redução de oxigênio ocorra. Então, ela vai ocorrer nesse sítio trinuclear. Vou falar um pouquinho depois desse daqui. Notem que ela é uma enzima de aproximadamente 1,4 nanômetros. Isso vai ser importante lá na frente, quando eu falar de engenharia de eletrodos para vocês. Bem, a reação que ocorre na redução de oxigênio, na verdade, o oxigênio entra nesse sítio trinuclear. Ainda não se sabe direito o que acontece aqui, mas nós temos já avançado bastante nessa reação, e o oxigênio é reduzido à água, e enquanto isso nós temos uma transferência de elétrons do cobre desse sítio que a gente chama de T1 para esse sítio aqui, tá certo? Que a gente chama de T2, T3. E aqui a reação, essa é a parte, digamos assim, uma parte de um esqueleto de transferência de elétrons da proteína, né? Aqui em volta nós temos a parte proteica omitida, e o substrato sendo transformado em produto, e assim ocorre a transferência de elétrons. Então nós não vamos utilizar o substrato, o que nós vamos fazer é utilizar apenas o oxigênio, né? Como um agente oxidante aqui, e nós vamos então colocar o eletrodo no lugar desse substrato. Então, a transferência de elétrons agora vai ser para o eletrodo e não mais para um substrato, né? Então, para isso, aqui eu mostro para vocês à direita, nós primeiro temos que estudar a transferência de elétrons desse eletrodo com essa proteína. Para isso, a gente usa uma técnica chamada PFV, que é que é voltametria de filme de proteína. O que vocês precisam entender aqui é que nós monitoramos praticamente a energia envolvida no processo de transferência de elétron, que nos dá uma informação do potencial eletroquímico, e com relação à corrente gerada, ou seja, nós estamos falando aqui de quantidade de carga transferida. Aqui nós conseguimos, então, localizar o sítio T1, que é esse sítio inicial aqui que eu mostrei para vocês, e o sítio T2, T3, que é o sítio trinuclear. Então, a reação ela vai ocorrer nesse sítio T2, T3, então nós vamos ter depois a transferência de elétrons para esse sistema. Então, para isso, nós conseguimos, então, já observar os processos eletroquímicos da proteína. Então, isso já é um grande avanço. Bom, mas precisamos acessar essa reação. Para isso, nós, então, utilizamos absorção de raio-x, né? É uma técnica inédita para aplicação em sistemas biológicos sob gradiente eletroquímico, né? Sob transferência de carga, né? Então, nós desenvolvemos uma metodologia baseada na absorção de raio-x para tentar entender o que acontece com esse sítio quando essa reação de redução de oxigênio ocorre. Para isso, nós desenvolvemos um setup experimental no Laboratório Nacional de Lucincton, onde nós acoplamos, então, toda a parte de bioeletroquímica à parte de catálise e biocatálise enzimática, né? E para isso nós tivemos que desenvolver todo um aparato experimental, que eu vou detalhar um pouquinho mais, né? E esse aparato experimental foi destaque, então, da Nature Chemistry, que falou, né, que um sistema, pela primeira vez a gente conseguiu provar um conceito ali de transferência de elétrons em um sistema trinuclear. Eu vou mostrar para vocês com mais calma sobre isso. Então, aqui é mais ou menos o setup experimental, onde nós temos a radiação, né, de raio-x, chegando até nosso sistema. Aqui está conectado uma célula eletroquímica, e nós monitoramos duas coisas: o processo eletroquímico, como eu mostrei para vocês anteriormente, e também dados espectroscópicos desses sítios de cobre 1 e cobre 2.
Então, esse aqui é mais ou menos o setup que nós montamos lá no LNLS. Né? Então, na verdade, nós estamos interessados, né, na transição dos estados 1S 4P do cobre, né? E esse daqui é um espectro do cobre, pessoal, da proteína, no que a gente chama de estado nativo, ou seja, não tem nenhum processo eletroquímico acontecendo. Aqui nós podemos ver claramente a presença da banda do cobre, né? E o cobre no seu estado 2+. Isso significa que a proteína mantém o estado 2+ do cobre, né? Quando ela não está em operação. O que nós fizemos, então, e aí eu falo para vocês por que é importante aquele valor de 1,3 nanômetros que eu mostrei para vocês, é que para conseguir fazer com que a proteína transferisse elétrons para o eletrodo e, ao mesmo tempo, manter ela estável e sem desnaturar, nós tivemos que criar um novo modelo de eletrodo com matriz mesoporosa de carbono. Nós utilizamos carbono porque carbono tem uma alta condutividade, então, para os experimentos eletroquímicos, são muito importantes. Mas, se vocês olharem, nós temos interstícios aqui desse eletrodo de carbono, onde depois a gente aplicava um filme de proteína e ele penetrava por essas cavidades e fazia com que a proteína ficasse numa conformação ideal para transferência de elétrons e mesmo assim preservadas, né, para que a reação ocorresse ao longo do tempo. Notem aqui os resultados. Então, nós fizemos, na presença e na ausência de oxigênio, 2 experimentos monitorando não só a eletroquímica, mas também a presença do cobre, o estado do cobre. E aqui é nítido, né? Quando a gente sai de uma escala de mais 0,8 volts para menos 0,5 volts, nós temos então a diminuição desse sítio de cobre e o aumento do cobre 1, ou seja, temos uma redução do cobre, o que era esperado do ponto de vista de eletroquímica. Esse cobre 1 aqui ele é estabilizado pela proteína, então ele mantém se estabilizado durante o experimento, e nós fizemos isso na ausência e na presença de oxigênio, e pudemos fazer uma curva dessa que nós chamamos de curva de Nernst. Essa curva ela é responsável por nos dar o perfil de energia versus, né, a quantidade de eventos que ocorrem nesse sistema. Quando a gente plotou essas duas curvas, nós percebemos o quê? Um shift muito interessante. Ou seja, na presença de oxigênio, uma energia extra era requerida pelos átomos de cobre para que a reação se processasse. Então, isso nunca havia sido observado antes, foi o que nos fez a entender que os átomos de cobre estavam intimamente ligados a uma reestruturação do oxigênio naquele sítio trinuclear que eu mostrei. Porque até então se achava que a reação ela ocorria em etapas, né? E não só envolvendo todos os átomos ao mesmo tempo. Esse fato, então, fez com que nós correlacionássemos, essa é uma curva azul, né, que mostra a redução do oxigênio, tá certo? E correlacionando com a eletroquímica do cobre, medido pela técnica de absorção de raio-x, e nós vimos o quê? Nós começamos a notar diferenças ao longo que a reação, né, se processava com as curvas obtidas. E nós chegamos num modelo que agora, juntamente com o professor Gustavo Feliciano, da Unesp de Araraquara, nós estamos fazendo alguns cálculos para tentar desvendar ainda quais são todos os ambientes envolvidos, né, nessa redução do oxigênio, mas nós já temos ideia de que o oxigênio se difunde até esse sítio trinuclear, e o mais interessante é que o oxigênio ele vai se acoplar praticamente a todos os átomos de cobre, tá certo? E se a gente notar aqui, a distância entre os átomos de cobre é aproximadamente 0,48 nanômetros, né? E se a gente olhar aqui, o oxigênio está em torno de 0,36, o que faz com que nós estamos trabalhando numa escala subnano, né? E essa escala subnano, ela é idealmente projetada para receber o oxigênio. Então, a pergunta que eu faço, que se vem automaticamente na cabeça, é o seguinte: será que a gente consegue um dia mimetizar esse catalisador ideal, né, em 3 dimensões? Então, essa que é a contribuição da bioeletroquímica até para os catalisadores miméticos e tudo mais, tá bom? Então, a gente pode sim trabalhar na engenharia das proteínas para utilização, mas também várias perguntas surgem, né, desse ponto de vista
de você tentar mimetizar em laboratório também essa estrutura. Esse é o grande desafio e é o que vem sendo postulado por vários pesquisadores que trabalham na área de síntese inorgânica e bioinorgânica, né? Vamos olhar para o outro lado. Eu falei da redução de oxigênio, vamos olhar para o outro lado agora da reação, no lado da oxidação. Vamos falar um pouquinho da enzima álcool-desidrogenase. A álcool-desidrogenase ela é responsável pela oxidação do etanol acetaldeído e a regeneração do cofator pelo NAD+, voltando para NADH. Aqui eu mostro as etapas resumidas, né, desde o NAD+, a oxidação do etanol. Então, o que a gente precisa entender é, será que a gente consegue determinar os valores dessas constantes, né? Por quê? Uma vez que a gente consiga determinar esse valor dessas constantes, a gente consegue otimizar a estrutura não só da proteína, mas a gente consegue otimizar a própria reação em si, né? Então, é muito importante que a gente faça isso. Para isso, a gente tem um problema, porque nós temos aqui NADH, que é eletroativo, a gente consegue fazer uma correlação direta do NADH com a eletroquímica, mas a gente não consegue conversar com o acetaldeído durante a reação, porque a reação também é rápida. Então, para isso, a gente utiliza a técnica eletroquímica para oxidar o NADH e também a gente utiliza técnicas espectroscópicas ou espectrométricas para detectar esse acetaldeído concomitantemente, né, durante a reação. Para isso, a gente fez uma colaboração com o professor Fábio Lima, aqui do Instituto de Química de São Paulo. O professor Fábio é um dos maiores especialistas do mundo em espectrometria de massas acoplada a eletrodos, né? Ele trabalha na parte de eletrocatálise, não trabalha com a parte de biomolécula, mas foi aí que a gente entrou, né? Foi aí que a gente desenvolveu um bioeletrodo que a gente chama de bioeletrodo acoplado a FCF. FCF são as fibras flexíveis de carbono, onde a gente consegue fazer com que a enzima mantenha atividade catalítica durante um processo eletroquímico acoplado a um sistema onde o acetaldeído vai ser sugado até uma câmara e essa câmara vai mandar até o detector, né, onde a gente tem uma bomba turbomolecular, e aí a gente consegue detectar o acetaldeído em loco, né? Então a gente consegue fazer duas curvas. Aqui, basicamente, eu mostro para vocês o setup experimental, e aqui o conceito, né, do que a gente está fazendo. Nós estamos, então, convertendo etanol a acetaldeído, vamos detectar o acetaldeído e o NADH ao NAD+, é a reação que a gente consegue monitorar pela bioeletrocatálise. Eu falei das duas curvas, por quê? A gente vai precisar, então, entender agora a constante, tanto de oxidação do NADH, quanto também a formação do acetaldeído. Então, nós conseguimos aqui mostrar, através da eletroquímica, a plotar vários gráficos, né, que correlaciona, por exemplo, com a concentração de etanol, e fizemos o mesmo aqui, quando vocês podem ver a reação ocorrendo, e nós estamos monitorando a massa, a massa carga 29, né, que é do acetaldeído. Nós conseguimos, então, fazer esse tipo de gráfico, e agora nós temos dois slopes, que a gente chama de slope faradaico e slope iônico. O iônico vai nos dar noção da constante de velocidade de reação para a formação do acetaldeído, e a constante também de velocidade para a oxidação do NADH. Nitidamente a gente percebe que a etapa limitante dessa reação, então, vai estar ligada ao processo de oxidação do NADH. Então é importante que o eletrodo ele tenha uma sensibilidade e uma predisponibilidade para aceitar os elétrons do NADH, né? Enfim, enquanto que a reação de desprendimento de acetaldeído, ela ocorre de uma maneira mais eficiente. Então, entender esse processo nos permite agora focar, então, no que realmente a gente deve entender desse sistema enzimático. Uma das contribuições desse trabalho é que nós descobrimos também que eletrodos contendo quinonas adsorvidas fazem com que essa reação seja muito eficiente. Então, agora a gente começa a trabalhar mais focado na parte de oxidação do NADH. Então, essa seria a reação completa, né? Etanol acetaldeído, NADH.
E o que nós pensamos, então, foi na possibilidade de utilizar etanol vindo também numa fonte biológica, ou seja, para fechar o circuito, nós desenvolvemos eletrodos contendo um fungo, né, chamado Saccharomyces. Esse fungo, ele tem a capacidade de converter carboidratos em etanol. Por que a gente fez isso? Nós fizemos isso porque, uma vez que a gente mobiliza a enzima e a gente consiga fazer com que o micro-organismo gere etanol in situ, em princípio a gente poderia oxidar qualquer tipo de carboidrato, simplesmente trocando o micro-organismo. Essa foi a ideia. Então, o que nós fizemos? Nós elaboramos aqui um eletrodo, né? Eu vou falar um pouquinho mais da estrutura, esses são os micro-organismos adsorvidos. Essa estrutura em verdinho aqui é o que a gente chama de EPS, que é um composto polimérico extracelular. Eu vou falar um pouquinho mais dele lá na frente para vocês. Então, nós conseguimos primeiro, aqui são fibras de carbono, eletrodos, imobilizados com as enzimas, e depois, em cima das enzimas, nós imobilizamos esse sistema contendo, então, etanol. Então, por exemplo, a gente pode transformar com a Saccharomyces, não com etanol. Então, é a enzima e a Saccharomyces, tá certo? Então, por exemplo, nós conseguimos converter glicose em etanol e etanol em acetaldeído utilizando uma reação eletroquímica, tá certo? Bom, para isso, então, nós desenvolvemos o que a gente chama de biocélula cooperativa. Lembre-se, olha aqui a bilirrubina do lado direito para reduzir o oxigênio, a álcool desidrogenase para oxidar etanol, e agora, ao invés da gente adicionar etanol na nossa célula, o que nós fazemos? Nós temos a Saccharomyces, que pode converter qualquer carboidrato a etanol. Então, essa biocélula ela é cooperativa porque tem um micro-organismo e uma proteína trabalhando cooperativamente, e tem também toda a parte de você poder utilizar outros tipos de carboidrato. Essa aqui é uma foto da célula, tá certo? Nós temos, então, um bioreator aqui, onde a Saccharomyces passa, então, a converter o carboidrato em etanol, e temos aqui um outro lado, que é o lado aeróbico, esse lado é o que a gente chama de lado anaeróbico, esse é aeróbico, onde vai ter a redução de oxigênio, e essa redução de oxigênio, ela acontece aqui em cima por um eletrodo de um bioeletrodo de difusão de gás, tá certo? Não vou entrar em detalhes sobre esse bioeletrodo, mas é um bioeletrodo todo projetado para capturar o oxigênio da atmosfera, porque a gente sabe que a atmosfera é rica em oxigênio, então a gente pode utilizar o agente oxidante. Nesse caso aqui, né, ele passa então a ser capturado da atmosfera, tá bom? Esse aqui é o exemplo da biocélula operando. Então, nós temos aqui uma voltagem já de saída com um OCP de aproximadamente 0,8 volts, e aqui as curvas de potência e a estabilidade aqui em 24 horas, ela fornecendo aqui uma voltagem de aproximadamente 0,7 volts. Então, essa é a primeira prova de conceito de que a célula funciona. Nós fizemos alguns testes também, né, com o tempo. Então, quando a gente vê a produção de etanol pela Saccharomyces e a corrente gerada pela biocélula combustível, nós podemos ver uma correlação quase que direta entre as duas, mostrando então que você tem uma correlação linear entre a corrente bioeletrocatalítica e a concentração de etanol sendo formada ao longo da biocélula. Esse trabalho aqui foi destaque, né? Recentemente ele recebeu um destaque na mídia por conta de que havia um fato interessante de que com a técnica de espectrometria de massas a gente conseguia também desvendar uma parte das reações. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo colocar para vocês. Pesquisadores do Instituto de... Um minutinho. Química da USP em São Carlos responderam uma pergunta que a comunidade científica esperava há mais de meio século. Foram 5 anos de estudo até o resultado inédito. Primeiro, os cientistas colocam fermento biológico, que a gente usa para fazer pão, no açúcar refinado. Com a fermentação, o açúcar vira álcool.
Aí os pesquisadores acrescentam esse fiozinho preto, um eletrodo com uma proteína chamada ADH, ou álcool desidrogenase. É uma enzima encontrada no corpo humano em alimentos como o tomate. A proteína ela é capaz de extrair os elétrons, que são partículas carregadas, do etanol, gerando então eletricidade. E esse processo é bem rápido, em cerca de 10 minutos nós já temos essa corrente elétrica. O equipamento mede a eletricidade. A experiência brasileira desvenda um mistério. Há mais de 50 anos, pesquisadores do mundo inteiro tentavam descobrir de que forma a proteína agia quando entrava em contato com o álcool. Pela primeira vez, os cientistas aqui da USP em São Carlos conseguiram comprovar como é essa reação química, que transforma o açúcar em energia elétrica. A pesquisa é capa de uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo na área química. E a ação da enzima para produzir energia não é a única descoberta. Outra novidade foi que no mesmo sistema nós conseguimos realizar duas reações ao mesmo tempo. Ou seja, tanto o fungo quanto a proteína atuavam ao mesmo tempo para gerar o etanol e gerar a eletricidade, o que nunca tinha sido comprovado anteriormente. A experiência pode trazer vantagens para o meio ambiente. A utilização de micro-organismos para decomposição da matéria orgânica em lagos e rios, descontaminando o meio ambiente e mesmo assim gerando eletricidade e também gerando bioenergia, ou seja, extraindo eletricidade de qualquer fonte de açúcar presente em frutas, legumes e outros tipos de plantas. Bom, aqui eles explicaram bem melhor do que eu conseguiria explicar para vocês, mas a ideia basicamente é essa. Será que a gente consegue expandir a aplicação então dessas biocélulas, né? É o que o nosso grupo tem feito também há algum tempo, e eu vou mostrar rapidamente alguma extensão de aplicação dessas biocélulas. Uma delas é você utilizar biocélulas miniaturizadas, né, como dispositivos para converter a energia química da glicose do sangue, né, para alimentar marca-passos, utilizar também em dispositivos bioeletrônicos e assim por diante. Então, surge a necessidade de criar baterias, né, que sejam seguras. Então, uma das nossas ideias foi utilizar a glicose no sangue para que para que a gente consiga aproveitar a glicose do sangue para converter em eletricidade. Nós fizemos alguns testes em animais e conseguimos, então, implantar uma biocélula combustível dentro de um rato, né? E o rato passou, então, a ser monitorado, né, durante o tempo. A ideia era, então, utilizar a glicose e o oxigênio também presente no sangue. Esse é o diagrama da célula, uma célula de aproximadamente 0,6 volts, né? E nós temos aqui, então, a curva de potência dessa biocélula implantável, mostrando, então, a prova de conceito que a gente consegue também miniaturizar essas biocélulas e colocá-las também em sistemas implantáveis. Aqui nós fizemos, então, um estudo também de estabilidade por 20 horas. E também nós tentamos miniaturizar ainda mais, por exemplo, para produção de eletricidade em insetos, né? Porque toda essa parte de biônica e bioeletrônica é interessante para você utilizar na agricultura, né? E além disso também existem várias iniciativas de utilizar alguns desses tipos de sistemas biônicos, né, em desastres, né? Então, tentar fazer um sistema onde você consiga alimentar microchips, sensores, entre outros componentes, é interessante e isso requer muita miniaturização. Então, o que nós fizemos foi implantar, então, uma biobateria. Nós utilizamos aqui, no caso, a cabeça da formiga, né, essa é a nossa famosa saúva, porque aqui é onde tinha a maior concentração de glicose, era cerca de 4 vezes mais glicose, né, e outros açúcares, né, na cabeça do que do resto do corpo. Então, o que nós fizemos foi, então, ver se era possível ter essa prova de conceito, e nós conseguimos, então, aqui extrair energia, então, dessa biocélula implantável. Um outro tipo de conceito é agora não utilizar não só as enzimas, mas você fazer uma bateria recarregável. Para isso, nós estamos utilizando o conceito, né, das baterias orgânicas e organometálicas. Na verdade, esse é um conceito onde a gente olha exatamente para o sítio ativo, onde tem uma reação redox, e a gente pode mimetizar utilizando moléculas como essa que eu mostro para vocês, né? Nós temos aqui
moléculas de ferroceno e derivados de bitmaps, né, que são moléculas projetadas para terem uma característica redox, aqueles centroativos que eu mostrei para vocês. Então, nós podemos fazer baterias recarregáveis, né, e essa foi um trabalho que a gente tem com a Universidade de Harvard, a Graziella, que é pós-doc aqui no grupo, tem uma interface muito grande com os pesquisadores lá de Harvard. Então, nosso grupo passou, então, a colaborar nesse sentido para fazer um scale down, né, desses tipos de baterias, e nesse caso nós estamos desenvolvendo esses microchips, né, que são dispositivos onde a gente pode obter energia em loco aqui, já num circuito integrado. Aqui eu mostro para vocês aquela bateria de bitmap e o derivado de viologênio em um sistema de agarose. Tá? Então, nós mimetizamos a membrana da mitocôndria, né? Mesma viscosidade, né? E nós conseguimos realizar vários ciclos de carga e descarga aqui como uma extensão ali da aplicação. Agora nós estamos trabalhando nesse tipo de configuração também, que é uma configuração em papel. Tá? Um trabalho interessante que vem surgindo também é junto com o professor Fábio Simões, no Instituto do Mar da Unesp. Nós estamos projetando uma biocélula para que ela opere utilizando a matéria orgânica de sedimentos marítimos, né? E nós podemos ter baterias, então, que tivesse uso contínuo, né, em alto mar, por exemplo, utilizando aqui um sistema que a gente chama de microbiocélulas bentônicas, né? Se vocês olharem aqui, nós temos os sistemas bentônicos que se acoplam ao eletrodo da mesma maneira que eu mostrei para vocês, que é a Saccharomyces, e nós conseguimos, então, aplicar esse tipo de sistema, né, para a obtenção de energia da água do mar. Lembre-se que nós estamos falando de água do mar com substrato orgânico, tá certo? Então, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, apenas para mostrar para vocês. Esse daqui é uma microbiocélula da Marinha do Canadá, né? Eles estão desenvolvendo sistemas onde as biocélulas ficam mergulhadas e elas alimentam estações, então, meteorológicas. Então, você não teria necessidade de recarregar a bateria produziria energia por demanda e também não é intermitente, porque você não pode colocar painéis solares, porque, nesse caso, você teria que acoplar um acumulador junto, né? Então, você teria que ter uma bateria mesmo se fosse um painel solar. Então, o painel solar, nesse caso, não funciona muito bem. E também, eu falei que eu ia voltar naquela parte da EPS, que é aquele material polimérico celular. Mais recentemente, nós descobrimos que esse EPS, ele produz eletricidade por si mesmo. Então, a gente não haveria necessidade de a gente utilizar uma proteína, mas tentar entender o que está acontecendo, o que tem nesse EPS, né? Porque ele produz pouca quantidade de eletricidade, mas ele produz. Então, a gente está tentando otimizar o sistema com esse micro-organismo para produzir cada vez mais eletricidade, né? Para isso, nós temos uma prova de conceito aqui, durante um processo fermentativo, né? De um aumento da corrente com a produção de EPS. Então, isso ainda está sob investigação no nosso grupo, né? E a doutora Graziella, ela já conseguiu identificar a possível causa disso, uma proteína que ela tem aproximadamente 45 kilodaltons. A gente não está certo do que seja essa proteína ainda, ela é uma flavoproteína, mas estamos investigando para conseguir produzir uma biocélula simplesmente com a Saccharomyces e evitando assim uma grande etapa também de utilização das enzimas. Bem, eu vou ficando por aqui. E eu gostaria de mostrar para vocês, então, um esquema geral, né, de como a gente consegue, então, entender no sistema de funcionamento das células vivas, né, nós conseguimos, então, aprender com cada etapa do que a natureza pode nos fornecer. Desde o metabolismo para a redução de oxigênio, para a oxidação da matéria orgânica, né, nós conseguimos mimetizar, utilizando eletrodos com derivados orgânicos, enfim. É muito importante essa figura para a gente, porque é a partir dela onde a gente busca inspiração para fazer os nossos trabalhos, né? E no futuro próximo, né, já está em andamento no nosso laboratório, nós estamos trabalhando, então, nesse conceito dessas 3 tecnologias, como mostrei para vocês, tecnologias híbridas, né, onde você consegue, não só com a parte biológica, mas com a parte
mimética, né, biomimética, a gente consiga também evoluir bastante no conceito de energia limpa. A parte biomimética copiando sistemas biológicos, né, e também utilizando microbiologia, um pouquinho da parte de tecnologia de proteínas, também para geração de produtos com valor agregado. Nós temos que lembrar que essas proteínas, além de produzir energia, elas fornecem como subprodutos ácido glicônico, fornecem, se não for no caso do nitrogênio, pode fornecer amônia, enfim, nós temos uma série de reações interessantes para estudar, não só para geração de energia, mas com cogeração de produto de valor agregado. Deixo aqui uma biografia, um livro que nós publicamos, né, que fala basicamente dos conceitos fundamentais e parte do que a gente vem fazendo no nosso laboratório. Nós vamos lançar um outro livro, acredito, ainda no começo do ano que vem, que é a segunda versão desse livro, um pouco mais atualizado para os problemas dos últimos 3 a 5 anos, né? Então, muito provavelmente, no começo do ano que vem, nós teremos mais uma versão desse livro que pode ser adquirido pela Springer. Quero agradecer a todos os alunos que passaram pelo meu grupo durante todos esses tempos desenvolvendo esses projetos. Quero agradecer também a todos os pesquisadores, colaboradores que participaram do desenvolvimento dos trabalhos que eu citei hoje aqui nesse seminário. Quero agradecer aos atuais membros do grupo. Hoje a gente está em torno de 20 pesquisadores no grupo, entre professores visitantes, entre pós-docs e doutorandos e alunos de iniciação científica, né? São eles que estão lá no dia a dia e uma convivência fantástica com esses pesquisadores possibilita que a gente consiga avançar bastante nos nossos trabalhos. Então, quero desejar aqui o meu profundo agradecimento à nossa equipe. E, obviamente, eu tenho que agradecer à Universidade de São Paulo por permitir, né, que todos esses projetos fossem realizados, né, e ao Instituto de Química de São Carlos por fornecer toda a infraestrutura. Agradecer também às agências de fomentos. Hoje nós temos em torno de 6 projetos em andamento no laboratório, né, dentre eles a rede de biofotoeletroquímica, que é uma rede de pesquisa da FAPESP, né, que eu coordeno aqui no estado de São Paulo, entre outros financiamentos do CNPq, da CAPES, né, e também eu agradeço ao convite, né, em nome da professora Lúcia Mascaro, eu quero agradecer a todos os envolvidos no centro, quero agradecer também a atenção de todos e me coloco à disposição para tentar responder algumas questões caso surjam algumas dúvidas. Então, muito obrigado. Bom, primeiramente, quero agradecer a todos que estão dando os parabéns aqui, o Igor, a Lúcia. Então, eu vou às perguntas. Então, a primeira pergunta é se as baterias elas podem ser ligadas em série, qual a corrente máxima que elas podem fornecer e o tempo de vida estimado. Bom, perguntas relevantes, tá? Vamos começar se elas podem ser ligadas. Podem sim. Outra, se a corrente máxima que elas podem fornecer. Nós estamos da ordem de miliampere por centímetro quadrado, então vou falar em densidade de corrente, tá? Por exemplo, o último recorde que a gente teve no laboratório está em torno aí de 2 miliampere, 3 miliampere por centímetro quadrado, tá bom? Mas isso dá para ser otimizado ainda, nós não trabalhamos com essa parte de otimização por enquanto, mas sim, para scale-up a gente consegue. E o tempo de vida estimado depende do tipo de bateria. Na verdade, não são baterias, que a gente acaba... Eu acho que a Lúcia está querendo se dizer as biocélulas a combustível, né? Depois da bateria também a gente consegue falar sobre a bateria, a microbateria que eu mostrei também. Mas vou falar das biocélulas. As biocélulas dependem, por exemplo, implantável já tem biocélulas que foram implantadas no estômago, por exemplo, de um colega meu, o professor Sérgio Cosnier, de Grenoble. Ele não trabalha em implantes em corrente sanguínea, né, mas ele trabalha com implante em estômago. Então, ele já deixou se eu não me engano, ela já tem teste com 1 ou 2 anos aí em operação, tá bom? Com relação às microbiológicas, elas dependem muito do tipo de micro-organismo,
No caso dos micro-organismos bentônicos, elas podem durar anos. Só que elas têm um ciclo de autofagia que vem sendo estudado, porque a gente sabe que no caso das bentônicas, os micro-organismos começam a crescer nos eletrodos, né? E existe um problema de que após 6 meses, 7 meses, tem uma queda brusca de energia, mas o próprio sistema se autorregenera e volta a produzir eletricidade. Esse gap depois de 6 meses é um curto período, 1 ou 2 dias, ela volta ao estado normal. Isso tem sido estudado muito, né, para que ela passe a não ter essa intermitência, né? É um fato muito curioso, é que quando o organismo começa a consumir seus próprios vizinhos ali, né? Então, é muito interessante isso. Então, tudo depende do tipo de célula que vem sendo estudada, se ela é enzimática, se ela é microbiológica. Então, esse seria o tempo de vida que a gente poderia falar. Mas tem outros estudos da literatura, com outros trabalhos, que têm prolongado bastante essa parte, né? Agradeço ao Vanderlan, ao Luiz Fernando também. Quais são os maiores desafios a serem superados para aplicação em larga escala? Dimensionamento é um deles, tá? A gente fala em biocélula, mas quando a gente vai para larga escala, não é que os eletrodos vão aumentar de tamanho, tá bom? É que os módulos de biocélulas serão ampliados. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de acordo com essa parte de scale-up, né? Então, no caso das biocélulas, existe um desafio natural, é que você tem que manter o sistema enzimático, se for no caso de enzimas, né? Tem que manter o sistema enzimático muito bem estruturado num biogel para ele não perder atividade, né? Então, isso é um desafio. O outro é como que você vai acoplar um sistema de várias células, com várias biocélulas, né? Isso por causa do que a gente chama dos stackings, né? Seja para obtenção de um potencial um pouco maior, ou seja, para aumento de corrente, né? Isso também é um desafio. E no caso do biocátodo, o que está acontecendo, tá uma tendência da gente fazer, a literatura tem apontado para as microbiológicas, você não fazer com biocátodo, você fazer com cátodo inorgânico mesmo, e no caso do ânodo, utilizar os materiais bentônicos no caso da aplicação marítima, tá? E nesse caso do cátodo, né, há uma necessidade de você, isso daí já é com o pessoal da eletrocatálise, desenvolver eletrodos mais robustos, que aguentem um período de tempo maior, né, para serem utilizados em condições como, por exemplo, utilizando a água do mar como eletrólito e assim por diante. Então, tem alguns entraves ainda que talvez sejam desafios para larga escala. Mas no caso de algumas biocélulas, isso já pode ser superado. Uma delas é um projeto que eu tenho para a Embrapa, com o pesquisador Wilson Tadeu Lopes da Silva, né? Nós temos uma biocélula que já está funcionando, por exemplo, com resíduo de água negra, né? Que é aquela resíduo de esgoto doméstico. Então, além da gente conseguir degradar a matéria orgânica, a gente gera eletricidade. Isso é um sistema de cogeração. Esse é um projeto que está em andamento ainda no nosso laboratório, mas já tem resultados promissores já para aplicação em larga escala. Tá bom? Então, esses entraves ali que tem essa, que a gente tem aí no caso do scale up, tá bom? Espero ter respondido a pergunta do Luiz. Fábio, obrigado também. Janildo, quais são os principais parâmetros reais que são perseguidos nessa mimetização? É uma pergunta muito importante, né? Um dos parâmetros é o seguinte: imagine que uma reação de um catalisador ocorra numa superfície, ou
mais complicado, um átomo um pouco deslocado do plano, tá certo? Então, estamos falando aí de material em 2 dimensões. Agora, imagina que você tem que ter um átomo fora do plano. Ou seja, você tem que fazer um sistema tridimensional para ser mimetizado. Como que você vai colocar um átomo a uma distância de ponto 4, outro a ponto 4, e tentar mimetizar isso? Para isso, existem várias. Estão tentando fazer com os frameworks, estão tentando fazer com diversos tipos de materiais, né? E esses tipos de sistemas são muito difíceis de ser sintetizados. Mas, no entanto, tem uma química muito bonita por detrás disso. Existe uma técnica chamada de novo, né? Uma técnica que você faz um escalonamento ao contrário. Você vai destruindo o sistema e construindo. É uma técnica computacional e depois você traz isso para o laboratório. Também pode ser utilizado, né? Então, os parâmetros reais para você tentar, na mimetização, né, desses biomateriais, porque se eles são eficientes, você quer copiar essa eficiência, eu diria que é um conceito de ligação química, estrutura molecular. Então, ali que está o desafio, né, em produzir sistemas com essa estrutura molecular capaz de ter esse tipo de abordagem, né, para copiar a parte tridimensional, né? Essa aqui que talvez seja o grande desafio. Tem uma outra pergunta. Os átomos de cobre interagem de forma independente com o oxigênio ou eles estão na forma de mini clusters? Bom, a gente não sabe ainda o quão independente ou o quão dependente, né, o átomo de oxigênio interage. O que a gente sabe é que na hora que ele interage, os 3 átomos sentem a presença dele. Uns com menor energia, outros com maior energia. Então, por exemplo, 2 átomos ali daquele cluster trinuclear, eles possuem uma influência muito grande no seu estado de oxidação a hora que o oxigênio chega. No entanto, o outro átomo que fica um pouco mais acima, que é o responsável por transferir o elétron, ele sente um pouco menos essa presença. O que a gente não sabe é o quão simultâneo isso acontece. Para isso, a gente está fazendo algumas simulações de dinâmica molecular com o professor Gustavo e tentando entender essa dinâmica do processo, porque envolve DFT com dinâmica molecular. E um experimento que a gente está para fazer agora, espero muito em breve, no Sirius, é fazer um monitoramento, mudando o ambiente químico de cada um desses átomos, porque dali a gente vai entender exatamente, né, o quão dependente ou quão independente eles são na hora, eles ficam na hora de se ligar ao cobre. É uma pergunta que ela exige muito experimento, essa pergunta, para responder ela por completo. Então, a gente não sabe, a gente tem algumas ideias do que acontece. O que a gente sabe de certeza é que o outro cobre que fica distante, ele funciona, na verdade, como um transportador de elétron para o sítio trinuclear. São 4 átomos de cobre, né? Um fica um pouco mais distante dos outros 3, né? E aí, na hora que tem a transferência de elétrons, a gente sabe que um desses átomos de cobre não tem participação direta, efetiva no oxygen binding ali, né, para a reação. Então, isso a gente já sabe, isso já está bem estabelecido. Agora, no sítio trinuclear, ainda tem muita pergunta, tem muita coisa para tentar responder definitivamente, né? E aí, você fala, ou eles estão na forma de mini clusters. Bom, se eu entendi esse conceito de mini clusters, né, seria a estrutura, eu não entendi muito bem, mas você está dizendo o seguinte, que você teria como se fosse um encapsulamento do oxigênio numa determinada região do espaço, né? Porque eles já são clusters pré-estabelecidos, né, pela estrutura da proteína. Então, eles já são clusters, tá certo? A gente representa os 3 átomos, mas eles não estão sozinhos no espaço. Tem sempre um final de proteína, um aminoácido ligado ali, para sustentar a tridimensionalidade. Se eu entendi
basicamente isso, né? Eles têm eles são cluster metálicos já estabelecidos, mas como o oxigênio, né, nós temos essa interação entre esses 3 pontos. E eu só não entendi esse conceito de mini cluster, se você quiser escrever talvez, mas se foi isso que você quis dizer, sim, você tem lá eles na forma trinuclear estruturada. Bom, então, eu acho que chegamos ao fim, né? Não tem mais comentário. Quero agradecer, então, mais uma vez a Lúcia, agradecer mais uma vez ao centro, agradecer a todos os presentes que estão aqui, que fizeram as perguntas, alguns colegas, né, distantes aqui. Agradecer também aos comentários feitos aqui no talk. Agradecer a Caroline também pela paciência, né? Nosso tempo é corrido e ela conseguiu achar tempo para me ajudar aqui com a apresentação no final. Né? É um excelente trabalho, ela possibilitou que o vídeo pudesse ser passado aqui para vocês. Então, obrigado, Caroline. E nos vemos ali futuramente, se as vacinas permitirem, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.